Quem já ouviu a expressão uma pulga atrás da orelha? Só? Ninguém? Quem já ficou... agora melhorou. Quem já ficou com uma pulga atrás da orelha? Hoje pela manhã, esse é o título da nossa mensagem, uma pulga atrás da orelha. Hoje pela manhã, alguém mandou uma foto depois da ministração. Eu não quis colocar... Tem aí, Daniel? Ele vai arrumar lá. Eu não quis, eu procurei uma foto de uma pulga para colocar aqui, mas eu achei tão nojento, tão feinho, né? Já não vou colocar aqui, não. Mas pela manhã alguém mandou uma foto, o cara tatuou uma pulga atrás da orelha. Vê se pode um negócio desse, né? Tem aí? O Daniel vai ver lá, daqui a pouco ele solta aí. A hora que ele soltar, vocês me avisam. Mas uma pulga atrás da orelha. Essa expressão significa alguém que está desconfiado. Alguém que está duvidando de alguma coisa, está incomodado com alguma coisa. Você já ficou desconfiado de algum texto bíblico? Daqui a pouco eu vou usar o pessoal aqui, tá? Eles estão aqui, ó. Fica tranquilo aí. Né? Fica tranquilo aí. Você já desconfiou de algum texto bíblico? De você ler algum versículo? Ficou perguntando, mas será que isso aí acontece mesmo? Será que é assim mesmo que acontece? Quando você lê um texto bíblico, você já ficou com uma pulga atrás da orelha? Incomodado? Né? E quando eu ouvi essa música que nós vamos cantar agora, Basta uma Palavra Tua, pela primeira vez, eu fiquei incomodado. Eu falei, mas é a palavra de Jesus, essa palavra é uma palavra poderosa. E eu fui para a Bíblia e separei todas as palavras de Jesus, isolei elas de todos os contextos, todos os evangelhos, e coloquei-as lado a lado. Os 4 evangelhos, lado a lado, somente a palavra de Jesus, e deu uma apostila mais ou menos assim. Mas todas elas. E aí eu comecei a perceber, de fato, que a gente tem Bíblia, que destaca, né, a palavra de Jesus em vermelho. Mas se você lê o livro por livro, de repente você não consegue ter uma... Olha lá, olha que tatuagem linda. E ela passou por aquele buraquinho da argola e foi lá. Uma pulga atrás da orelha. Olha que maravilha. Esse cara vai ter uma pulga atrás da orelha pro resto da vida, né? Isso é difícil tirar essa pulguinha aí. Mas quando eu ouvi essa música, e eu separei as palavras, eu falei, realmente, basta uma palavra tua, mestre, para as coisas acontecerem. Só que, quando nós cantamos essa música, e nós falamos, basta uma palavra tua, geralmente a gente é remetido assim, cura, liberta, a gente já pensa logo no milagre. Milagre externo, dos outros. Mas lendo as palavras de Jesus, tem muitas palavras que são diretamente para nós, para a nossa cura, para a nossa libertação, e Ele está falando conosco, basta uma palavra. E nós temos que olhar para aquelas palavras e dizer, basta essa palavra, Senhor. Basta essa palavra para eu começar a agir. Então nós vamos cantar novamente, Mestre, basta uma palavra tua. E depois nós vamos ver o que aconteceu aqui. Por que eu coloquei uma pulga atrás da orelha? Vamos lá. Então eu perguntei se você já foi incomodado quando você leu um texto da Bíblia. A Bíblia, ela é um conjunto de livros capaz de deixar qualquer ser humano intrigado. A partir do momento que você começa a ler, tem coisas ali que, né, são 66 livros reunidos em um, que é capaz de deixar, com poder para deixar qualquer ser humano intrigado, maravilhado, pensando, e até mesmo com uma pulga atrás da orelha. Vamos encontrar histórias na Bíblia que parecem normais, mas também vamos encontrar fatos, palavras que são provocadoras. Deve nos provocar alguma coisa. Deve mexer com a gente, deve, né, levar a gente a fazer algo diferente. Situações, palavras, são 66 livros com um único objetivo: conduzir-nos e manter-nos na presença de Deus. Toda a Bíblia é levar-nos até Deus e manter. Se eu obedeço, se eu entendo o que está acontecendo ali, eu me mantenho na presença de Deus. Livros que nos levam a ter uma intimidade com Deus. E hoje, vindo à tarde, a pastora até falou assim, você falou de relacionamento com Deus lá, por que você não fala de relacionamento íntimo? Aí a palavra que veio aqui, qual foi? Aqui, ali. Intimidade. Eu vou falar, Deus é sabido, viu? Aí ele fala assim, ouve a tua esposa. Fica com a pulga. A Bíblia faz isso, ela tem essa capacidade. Mas nós temos que aprender a ler, aprender a ouvir essa palavra.
principalmente as palavras de Jesus. A Bíblia, né, o Mateus, num dos versículos, no versículo 21, no capítulo 21, num dos versículos, Mateus narra uma história que está dentro da Bíblia, que ela deixa-nos, talvez você já tenha ficado com essa pulga atrás da orelha, deixa-nos desconfiados, muitas vezes, incomodados, deveria deixar muito incomodado. Mas é uma história que Mateus narra, e que às vezes nós olhamos para ela e até falamos, será? Será que é assim mesmo? E eu estou falando isso porque Jesus vai falar isso, Jesus vai mostrar isso para nós. Não é que eu estou falando que está desconfiando da Bíblia, não. Mas Jesus vai dizer que às vezes é possível isso, a gente vê e desconfia. E vou dizer mais, o texto que nós vamos ler é tão simples, que é impossível qualquer ser humano não entender. E eu entendo, que é o texto mais simples que tem na Bíblia e mais poderoso que tem na Bíblia. Se nós aplicarmos ele, se nós obedecermos essas palavras, se nós olharmos para Jesus e falar, basta uma palavra tua e eu vou mudar minhas atitudes, eu vou mudar a minha vida. Muito bem, esse é um texto que ou coloca pulga na nossa orelha ou tira. Então nós vamos decidir no final aí, né? Abra a tua Bíblia em Mateus 21, 20 e mantenha ela aberta que nós vamos passear aí por essa história. Mateus 21, versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? O texto que acabamos de ler mostra, então, os discípulos maravilhados, espantados, algumas versões dizem espantados, por causa de um milagre. Um milagre, a figueira secou tão depressa. Eles ficaram espantados com a velocidade, porque o texto diz, como ela secou tão depressa? Algumas versões diz imediatamente. Olha, quando eu li isso aqui, que eu estou procurando as palavras de Jesus, então isso aqui faz parte de um contexto, eu fiquei incomodado com a reação dos discípulos. Eu falei, por que eles estão incomodados? Por que eles estão tão espantados com milagres, se eles já vivenciaram, já presenciaram vários milagres? Não era o primeiro milagre que eles estavam vendo. E pelo que eu conheço, pelo que eu li, os milagres aconteciam de forma imediata. De forma mais rápida, né? Não sei, acho que assim. Comecei a pensar, será que Lázaro ressuscitando foi? Né? Aquela espreguiçada de Lázaro. Aí Jesus fala, Lázaro, vem para fora. Ah, Jesus, dá 15 minutos. Será que foi assim? Não sei. Eu acho que quando Jesus deu a ordem, Lázaro já saiu, Lázaro já levantou. Eu acho que foi. Né? Eu pensei na multiplicação dos pães. Será que tem que esperar o padeiro fazer a massa, o padeiro entregar o pão, o padeiro assar o pão? Não, a palavra diz que Jesus levantou o pão e os peixinhos, deu graças a Deus e entregou o pão para os discípulos. Falou, pode dividir. E os caras começaram a distribuir pão. Ué, não é maravilhoso isso? Por que eles estavam espantados com uma figueira seca? Tão rápido. Ué, mas e o pão que cresceu na mão deles? Jesus expulsando os demônios das pessoas. Será que era o demônio sair igual aquele jogador marrento quando é expulso do futebol? Sai assim, ó. E o juiz está atrás dele, corre, esse cara, e ele está assim, ó. Será que é assim que o demônio saía? Não, o demônio saía. Saía. E a pessoa era curada imediatamente. São vários textos que nós podemos ver na Bíblia, antes desse, que mostram milagres acontecendo. Mas, nesse caso, eles ficaram espantados com a velocidade com que essa figueira secou. Eu sei que existem várias aplicações para esse texto. Figueira é isso, a figueira é a tua vida seca, a figueira é a igreja, a figueira... Mas eu não vou atentar nisso. Eu quero ficar naquilo que Jesus fez naquele dia, que foi ensinar os discípulos algo muito mais profundo e poderoso do que simplesmente olhar para uma figueira e dizer, seca, você não vai dar mais fruto. Tem algo atrás disso. Tem algo que precisa acontecer antes. E foi isso que Jesus ensinou. Em momento algum nós vamos ver Jesus aqui explicando o fenômeno figueira seca. Nenhum momento. Então nós vamos fazer isso. Tudo começou quando Jesus e seus discípulos estavam voltando para a cidade e Jesus teve uma necessidade. Bom, antes de entrar no texto, quem tem necessidades?
Quem passa por necessidades? Bom, você tem que ter, porque se você tem fome, você tem necessidade. Você tem sede, você tem necessidade. É uma necessidade física, certo? Todo mundo tem necessidade. E necessidades são fatos, ocorrências, com total poder para tomada de decisão, sim ou não? A gente toma muita decisão baseada em necessidades. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, estou precisando disso, e toma decisão. E vai tomando decisão. Então, são necessidades físicas, psicológicas, emocionais. Tudo isso, porém, a gente toma decisões conforme os nossos interesses. E interesses imediatistas. De repente, eu preciso agora. De repente, você acorda com uma necessidade e precisa comprar um carro novo. E aí você vai tentar convencer todo mundo que você precisa de um carro novo hoje. E aí, mas por que hoje? Não, porque eu preciso, eu acordei, eu sonhei. E aí é a tua necessidade do momento. Né? É assim que funciona. Por exemplo, fome é uma necessidade. Certo? Física, psicológica, emocional, tudo. Porque eu conheço muita gente que fica muito bravo quando tem fome. E não consegue não consegue a comida na hora exata. Você conhece alguém assim? Né? O ser humano, então, tem necessidade. Muitos pais, para suprir a necessidade dos filhos, fazem muitas besteiras, porque vai suprindo de qualquer jeito, vai criando uma brecha na educação dos filhos, depois é muito difícil consertar. Por quê? Porque ele quer suprir a necessidade. E às vezes nós confundimos necessidade com desejo, com alguma outra coisa. O fato é que todos nós temos necessidade. E o dicionário diz, necessidade é o que exprime uma carência. Então a pergunta é, você tem carência? Se você é carente de alguma coisa, você tem necessidade. E eu creio que não tem nenhum ser humano nesse salão que não seja carente. Que não tenha uma carência. E daqui a pouco eu vou mostrar que todos nós temos uma em comum. Você tem a tua, eu tenho a minha, mas nós temos uma em comum. Então, todo ser humano aqui tem uma carência, tem uma necessidade. Muito bem. Jesus teve uma necessidade. A história começa com uma necessidade de Jesus. Então vamos lá para o versículo 18, Mateus 21, 18. Diz assim, de manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Para quem acha que Jesus não tinha fome, não tinha sede, ele tinha fome. A Bíblia diz que ele teve fome. Ele era humano como eu e você. Teve fome. Quem já teve fome? Ô louco, tem gente aqui que não tem fome, ó. É ser humano. Quem já acordou com fome? Assim, acordou aquela fome brutal. Acordou. Por que você acordou tão cedo? Estou com fome. É uma necessidade. Quem já teve fome procurando algo para comer, não encontrou? Foi exatamente isso que aconteceu aquela manhã. Jesus teve fome. Sempre é bom lembrar que nem sempre as necessidades são supridas na hora que a gente espera. Vamos guardar isso como assim, um ensinamento. Versículo 19. Vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas nada encontrou, a não ser folhas. Então Jesus, voltando à cidade, teve fome, teve uma necessidade. Viu uma figueira, aproximou-se dela e nada encontrou a não ser folhas. Ou seja, havia uma expectativa de encontrar alimento. Porém, essa expectativa de Jesus foi frustrada. Ele não encontrou, só encontrou folhas. Com certeza alguém aqui já teve sua expectativa frustrada, porque uma necessidade não foi alcançada, não foi suprida. Agora, vamos assim para um exemplo bem tranquilo. Lembra daquele doce que você deixou na geladeira, guardado para depois, e quando você voltou ele não estava lá? Lembra? Não foi uma pulga, não foi um cachorrinho que abriu a geladeira, foi um ser humano que passou pela cozinha, abriu a geladeira, viu aquele doce e tomou posse daquele doce. E você estava trabalhando e chegou um determinado horário, você lembrou que tinha um doce na geladeira e você começou a alimentar seu cérebro, sua alma, e começou a degustar o doce já antecipadamente. Abriu a geladeira e o doce não estava lá. Qual foi o seu primeiro pensamento? Não fale. Quais foram as suas palavras naquela hora? Não foi assim, obrigado Deus, o Senhor me livrou desse doce, eu estou gordo mesmo. Não foi. Com certeza não foi. Com certeza. Oh Deus,
tudo que eu pedi para o Senhor é sumir com esse doce da geladeira. Não foi. Aquele docinho que você trouxe da festa de casamento, do aniversário, você guardou aquele docinho. Eu comi muito hoje, vou guardar esse docinho. Quem já trouxe um docinho da festa de casamento? Levanta a mão, todo mundo trouxe já. Senão você não é normal. Você não pegou um docinho e pôs no bolso. Não que você não roubou o doce está lá para você trazer. Mas você trouxe a mais. Você já estava entrando para a gula. Você falou, deixa eu levar para casa, amanhã eu como, já não é gula, porque já começou outro lote, né? O lote de hoje já foi suprido, vamos outro lote amanhã, guardou o docinho, e o docinho sumiu. Quais foram o seu pensamento? Eu lembro-me do limão capeta. Já ouviu falar do limão capeta? Lá no Nico, na fazenda onde a gente faz o Nico, tem umas árvores espalhadas lá que é o limão capeta. E parece uma poncã, parece um negocinho bem gostoso. E o pessoal está lá andando e fala, poncã, e vai. Ele esquece que não é época de poncã. Ele esquece, não tem poncã em lugar nenhum no planeta, mas ali tem aquela. Parece. E a pastora Thelma foi assim no limão capeta. E quando ela abriu, viu os gomos, pirou o gomo. Pensa num troço que enrugou assim, ó. É do capeta aquele negócio, porque é azedo, é amargo, é tudo de ruim aquele negócio. Tudo que é ruim está junto naquela fruta. Até agora não sei porque Deus fez daquela fruta. Tem que achar uma utilidade para aquilo, ou seja, para pegar as pessoas ansiosas, né? Mas quando você chega numa fazenda, num sítio, numa plantação e vê uma árvore com fruta fora do tempo, é porque ela não presta, porque nenhum passarinho está comendo. Não é assim? Se está carregado o pé, é porque é azedo, alguma coisa está acontecendo. Mas a expectativa da pastora Thelma não foi suprida naquela hora. Ela foi frustrada, ela pensou que ela ia pegar uma poncanzona e matar a sua sede. O que fazer quando nós somos, então, surpreendidos com essas situações inesperadas? Com essa expectativa frustrada? Jesus fez o seguinte, então lhe disse, nunca mais dê frutos. Imediatamente a árvore secou. Jesus chegou louco para pegar um figo. Não viu o figo, só folhas. Nunca mais dê fruto. E os discípulos assim, como foi rápido essa? Secou, é um milagre. Nossa, muito rápido, Jesus. Secou de repente. Eu não sei. Você consegue imaginar como que foi esse milagre? Não sei. Secou. E os discípulos ficaram espantados. Bastou uma palavra, bastou uma ordem de Jesus e a figueira secou. E aí chegamos no nosso versículo 20. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram, como a figueira secou tão depressa? O que maravilhou esses discípulos? Eles já haviam presenciado tantas coisas. A gente tem que fazer essa pergunta. Eu não creio que Jesus ordenou a figueira, que a figueira secasse, só por secar. Está com raiva da figueira e ordenou. Não sei, não creio que foi assim. Alguma coisa, ele estava preparando o ambiente para alguma coisa. E aí nós temos, como eu disse, tem várias aplicações para isso. Mas, naquele dia, ele não ficou explicando muita coisa, não. Ele já foi diretamente para um ensino muito profundo. E nesse texto, nessa história, nós vamos perceber que Jesus deixou claro que deve ser feito, e deve ser feito constantemente, antes de qualquer situação, antes de você enfrentar qualquer situação. Nós não sabemos quais situações nós vamos enfrentar hoje ainda, mas nós devemos saber o que nós estamos fazendo agora, antes. Como nós estamos agindo com Deus antes. É esse ensinamento que Jesus deixou. Sempre haja dessa forma. E quando você tiver uma situação inesperada, você vai saber o que fazer. Então, aparecem nessa história 4 fundamentos importantes. Fundamentos que nos levam a algo muito mais profundo e fundamental do que simplesmente ficar saindo por aí pedindo para a figueira secar. Já pensou se você abrisse a geladeira e não encontrasse seu pedaço de bolo, você ia secar quem? A geladeira ou quem comeu o bolo? Seca, nunca mais como um bolo. Quem comeu esse bolo? Talvez tenha sido o seu pensamento naquela hora. Né? Mas nós não fomos chamados para isso. Então Jesus vai ensinar algo muito mais profundo, muito mais fundamental. Vai nos ensinar o tempo de preparação para enfrentar qualquer situação. Desses 4 fundamentos são, que nós vamos ver nesse texto, nessa história, prontidão para perdoar, prontidão para orar, ter fé em Deus e não duvidar. Ou seja, Jesus mostrou como e quando deve ser o tempo de preparação para enfrentar as coisas. Para a figueira, basta uma palavra de Jesus para secar aquela figueira. Foi um milagre, foi algo temporal, para aquele dia, para aquele momento.
Não sei quantas figueiras mais foram secas pelas palavras de Jesus. Ou se os discípulos tentaram secar figueiras naqueles dias. Foi para aquela hora. Mas palavra que nós vamos ver daqui a pouco, e nós temos que dizer assim para Jesus, basta essa palavra, Jesus, e eu vou mudar, são palavras de vida, são palavras atemporais, são palavras eternas, que vai nos garantir na eternidade. E é para essas palavras que nós temos que dizer, basta uma palavra tua. Não ficar esperando só assim, basta uma palavra de Jesus para abrir aquela porta de emprego, para curar aquela pessoa, para me curar. Não, lógico que isso é válido e tem que acontecer. Mas nós temos que dizer, basta uma palavra tua, para aquilo que mexe muito com a gente. E nós vamos ver daqui a pouco. Então são palavras de milagre, palavras de eternas, que nós temos que aprender a ouvir e a praticar. Então vamos ver agora como então se preparar para essas situações inesperadas. O que Jesus começou a ensinar logo após perceber os discípulos maravilhados. Jesus disse assim no versículo 21. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé. Então, primeira coisa que Jesus disse, basta uma palavra tua, Jesus. Jesus está dizendo, tenham fé. Está dizendo para nós hoje, tenham fé. Tenham fé. Ele diz, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé. Aí ele vem com a segunda palavra. Se vocês tiverem fé e não duvidarem. Então, ter fé é uma palavra de Jesus para nós hoje. Basta essa palavra, Jesus. Eu preciso ter fé. Não duvide. Basta essa palavra, Jesus, não duvide. Ué, mas como ter fé e duvidar? É exatamente isso que acontece. Se Jesus está falando que é possível ter fé com uma pulga atrás da orelha. É possível você orar não crendo. É possível você entrar na sala de oração dizendo assim, eu vou orar, mas eu não sei se vai acontecer. Ou não. É possível. É possível você orar, falei, já orei tanto e não sei se vale a pena mais orar por isso. É possível. Isso é orar. Você está demonstrando fé porque você está vindo ao culto, você está vindo à sala de oração, você está vindo à célula, você está demonstrando fé. Você crê em Deus, fala, eu creio em Deus. Mas lá dentro você está duvidando que aquilo pode acontecer. Porque Jesus diz, tenham fé, eu lhes asseguro, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte, levanta-se e atire-se no mar, e assim será feito. Você já olhou para esse texto e falou assim, será que uma montanha vai levantar do lugar? Véio? Você já ficou com pulga atrás da orelha por causa desse texto? Já, eu sei que já. Porque a gente fala assim, mas será? Mas esse monte não é assim, não vamos fazer uma aplicação, um monte é a circunstância, um monte é o monte de pecado que eu tenho. Não, esse monte é um monte, montanha, terra, que Jesus olhou e falou, você olha para esse monte e fala, sai, e ele sai. Eu preciso crer que Deus tem esse poder, não posso duvidar que Deus não vai fazer isso. Se Ele vai fazer ou não, não sei. Jesus falou para a figueira, você não vai dar mais fruta. Ele não falou seca. Ele falou, você não dê mais fruta. A figueira secou. Deus resolveu secar a figueira. Ela podia continuar frondosa, cheia de folhas, sem fruto. Nunca mais dê frutos. Ela nunca mais ia dar fruto. Mas ela secou. Deus resolveu secá-la. Então, a gente pode pedir para o monte sair do lugar. Mas você tem coragem, você acha que você consegue chegar diante de uma montanha aí, escolha um lugar na região aqui de Londrina, que tem montanha, chegar na frente dela e falar, sai. Você vai lá crendo que Deus vai tirar essa montanha desse lugar? Não é difícil? Então, é ter fé com uma pulga atrás da orelha. Jesus fala, não duvide, porque se for a hora de Deus tirar aquela montanha de lá, Ele vai tirar. E já pensou você ver uma montanha saindo do lugar, você vai sair correndo. Você vai achar que é terremoto, você vai começar a gritar, socorro Deus! Não, é Deus tirando uma montanha do lugar. Aí você fala, não acredito. Pronto, aquelas coisas que a gente, às vezes, não consegue lidar com aquele milagre tão poderoso de Deus. Né? Você pede para a montanha sair, é só uma montanha levantar na tua frente. Você vai sair correndo, tenho certeza. Apavorado, o mundo vai acabar, socorro. Tá? O que eu não posso, Jesus está dizendo assim, não sei se vai acontecer, mas não duvide. Então, ter fé, não duvidar. E ele diz mais, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Olha, então são 3 fundamentos aqui já. Ter fé, não duvidar e pedir em oração. Quer dizer, sem oração não acontece nada. Sem oração não acontece nada. Por isso que nós estamos batendo nessa tecla, oração. Por isso, porque sem oração nada vai acontecer. Nós temos ali a nossa sala de oração, nós temos as nossas células, você pode orar na tua casa, você pode orar aqui, tem vários momentos que você pode orar.
Então, se você tem um tempo disponível na tua vida, vem orar, vem pedir, vem deixar que essa fé seja aumentada, que essas pulgas nas orelhas possam sair pelo poder da palavra de Deus. Vem para esse lugar. É o tempinho que eu tenho, vem para cá, porque é aqui que a coisa vai acontecer. É aqui que nós vamos eliminar essas pulgas. Porque Jesus, basta uma palavra de Jesus, lembra? Nós cantamos, basta uma palavra tua. Então, Jesus já está dando aqui 3 palavras. Tenham fé, não duvidem e peçam em oração. Quando estiveres orando, peça, crendo. Então, não existe possibilidade de acontecer algo em Deus sem oração. Era isso que Jesus fazia. Por isso que eu falo que é muito simples. Isso aqui é complicado ou é muito simples? Precisa de curso teológico para entender isso aqui ou não? Para ouvir Jesus falando assim, tenha fé, não duvide e peça em oração. É muito simples, são coisas simples. Porque Jesus fazia isso, a figueira secava. E aí Jesus diz, tudo o que pedires na oração, com fé. Isso aqui deixa, né? Tudo, é tudo. Agora, é tudo conforme a vontade de Deus, não é tudo que você, a tua vontade, seus desejos malucos, que estão longe da vontade de Deus. Nós temos que aprender qual é a vontade de Deus. E aí, quando eu sempre falo em oração e falo tudo em oração, eu lembro sempre do exemplo da pastora Thelma, que orava, convertida, santinha, bonitinha, na igreja com as irmãs, orava para que Deus me matasse. Mata esse homem, Senhor. Quando eu estiver viajando, coloca um caminhão na frente dele e mata ele. Era assim a oração dela, não era a vontade de Deus. Aí, quando ela foi batizada no Espírito Santo, cheia do Espírito, ela mudou a oração dela, ela começou a orar com fé. Ela creu, ela falou assim, esse homem é um pastor. E olha onde eu estou. Não somos pastores hoje? Ela orou com fé, Deus ouviu, respondeu, demorou. Não foi imediato. Foi uma luta. Mas ela começou a crer, ela falou assim, esse homem vai. Ela falou, esse homem, a oração dela, depois ela falou, ela contou isso. Esse homem é um pastor. Pronto, está aqui a resposta. Quando eu me tornei pastor, quando nós nos tornamos pastores, ela levantou a mão para o céu e disse, Senhor, obrigado, glória a Deus, comi o figo agora. A figueira deu figo. Ela orou, mas orou, hein? Orou e orou muito. Teve fé, não duvidou do poder de Deus. Está aqui. Até eu duvidava que eu estaria aqui. Mas eu estou aqui. E é isso, exatamente isso. Isso elimina, tem que eliminar essa prática, esses ensinamentos, esses fundamentos que Jesus está deixando aqui, tem que eliminar qualquer pulga atrás da nossa orelha. Qualquer dúvida quanto ao poder de Deus. Com certeza o que Jesus está fazendo aqui é nos levando às profundezas, das maravilhas de Deus, ensinando a caminhar para isso. Antes de falar para a figueira, de sair secando figueira, visualizando milagres, antes disso, Jesus está dizendo, antes que nós passemos a determinar o que vai acontecer com as circunstâncias contrárias à nossa vida, Jesus está dizendo, viva constantemente o sobrenatural de Deus na presença de Deus. Esse texto obriga-nos a permanecer na presença de Deus, a essa intimidade com Deus, a esse relacionamento íntimo com Deus. Nada que Jesus fazia era visualizando, era enfatizando o milagre, o fato. Nada. Era sempre levando para esse relacionamento com Deus. Olha, ele está dizendo, tenha fé e não duvide. Ou seja, não duvide do que Deus possa fazer. Não duvide. Mas ele não fez até agora, mas ele pode fazer. Não duvide. Então peça em oração. Pedir em oração, não existe outro caminho. Jesus já está falando, basta uma palavra dele. Quando estiveres orando, creia. Peça. E nós vamos fazer o mesmo que Jesus fez. E ele diz, faremos até mais. E crê, Jesus disse, creia que recebeu o que pediu. Fala assim, sai pulga. Se não for tatuagem, fala sai. Se for tatuagem. Necessidades, todos nós temos. Todos nós. Todos nós. Algumas, uma necessidade diferente. Mas eu quero mostrar agora, antes de continuar naquele texto, uma necessidade comum, uma carência comum que nós temos. Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Todos nós temos a necessidade da presença de Deus. Todos, não tem nenhum ser humano que não seja dessa forma.
Todos nós pecamos, todos nós carecemos, todos nós temos necessidade da presença de Deus. Então, a maior necessidade que um ser humano possa ter é a presença de Deus. Não existe nada que supere isso. E Jesus está dizendo isso: tenha fé, não duvide, busque em oração, quando estiveres orando, peça e creia que recebeu o que pediste. Presença de Deus, buscar. É uma necessidade para ver as coisas acontecendo. E quando acontecer, você dê graças, dê glórias a Deus. Então, o que nós estamos fazendo para suprir essa necessidade bíblica, que é a presença de Deus? Carecemos da glória de Deus. O que nós estamos fazendo? Um passo é a oração. Não existe outro. Um passo é momento, tempo de oração. Um passo, o primeiro passo é o tempo de intimidade, é buscar isso, para aprendermos isso, para não duvidarmos mais do que Deus pode fazer. Não duvidar. Fala, sai, pulga. Sabe, tem um quarto fundamento aqui. A história ainda não acabou. Tem um quarto fundamento. Mas antes disso eu quero cantar novamente Mestre. Queria chamar o pessoal aqui de novo e nós vamos cantar Mestre novamente. Porque tem que ficar muito gravado. Isso se a gente canta, né? Quando a gente canta uma canção para Deus, profetizando, dizendo, nós precisamos viver. É uma forma também de ajudar a gente a gravar, a ficar ligado aí naquilo que Deus quer falar conosco. Então, antes de entrar no quarto fundamento e ver o final dessa história, vamos cantar novamente. Vamos crer naquilo que essa canção está ensinando e dizendo para a gente. Vida acontecer.
Quer ouvir a voz? Basta uma palavra tua. A história não acabou ali. Mateus narra o evento. Só Mateus e Lucas narram essa história. E Lucas narra a mesma história que Mateus. Capítulo 11, versículo 12 a 14, é o mesmo momento. Mas, do versículo 20 em diante, de Lucas, ele narra o que aconteceu num outro dia. Então teve um outro momento. Marcos, um outro momento. Ora, nesse outro momento, então teve o quarto princípio, o quarto fundamento. Então Jesus está dizendo, basta uma palavra tua, Jesus, tenham fé. Basta uma palavra tua, não duvide. Basta uma palavra tua, Jesus, quando estiveres orando, creia. E tudo o que pedides, receberá. Palavra de Jesus. Basta uma palavra. Essas palavras bastam para você? Essas palavras são suficientes para suprir as nossas necessidades? Se não forem, tem uma pulga atrás da orelha. Enquanto nós não acharmos que essas palavras são suficientes para suprir todas as nossas necessidades, nós estamos com uma pulga atrás da orelha. Nós começamos até a duvidar, nós começamos a ficar incomodados, mas será? Basta uma palavra. E neste segundo dia, veja o que aconteceu. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde a raiz. Então, no outro dia. Pedro, lembrando-se, disse a Jesus, mestre, vê a figueira que amaldiçoaste, secou. Não tinha secado imediatamente? Eles já tinham visto. E agora ele fala de novo, secou mesmo. É como se fosse assim, para que você não estivesse acreditando, será? Secou. Será que Pedro ficou incomodado com aquilo, ficou pensando naquilo? Os outros discípulos? Será que nesse intervalo eles saíram para ficar tentando secar outras figueiras? Imagina ficar procurando figueira sem fruto. Seca. E não secou. Porque Jesus imediatamente, também, mais uma vez, não tentou explicar o fenômeno. E a ênfase de Jesus, como eu disse, não é e nunca foi o milagre. Mas sempre se preocupou em dar a capacidade de nos relacionarmos intimamente com Deus. A partir disso, relacione-se com Deus. A partir disso, relacione-se com Deus. Lembra quando ele foi dizer para Lázaro ressuscitar? O que ele fez antes? Ele olhou para cima e falou, Senhor, eu sei, que eu não, como assim? Eu sei que eu não precisava orar agora, porque eu já orei e o Senhor já falou que vai ressuscitar Lázaro comigo. Mas eu estou fazendo isso para que eles saibam. Quer dizer, Jesus está, antes do milagre, antes de Lázaro levantar, Jesus está dizendo, ele vai levantar porque Deus já falou comigo. Porque enquanto eu orava, eu tive fé, eu criei e eu não duvidei do que o Pai disse para mim, vai lá filho, que ele vai levantar. Eu vou levantar ele. E aí Jesus não está lá para fazer show, levanta Lázaro, vem, não. Pai, ele orou. E falou, estou fazendo isso para que eles saibam o que você está fazendo. Antes dele dar o pãozinho na mão dos discípulos, vai lá, reparte o pãozinho aí, porque vai acontecer um milagre poderoso agora. Ele orou, deu graça, Pai, te dou graças. Por quê? Para que todos saibam que aquilo que vai acontecer é porque Deus está fazendo, por meio dele. Ora, se pode fazer por meio dele, por meio de Jesus, pode fazer por nós. Por quê? Porque Jesus estava orando antes, Jesus viu, em algum momento Deus falou para ele, eu vou dar alimento para esse povo. Jesus não duvidou, Jesus creu e Jesus orou. Jesus viu uma multidão faminta, com certeza falou, Pai, alimenta esse povo. Ele não duvidou da oração. Jesus é Jesus. Não, Jesus era homem igual a gente, teve fome. E ele disse que nós podemos fazer a mesma coisa. Falou, olha, eu lhe asseguro que se tiveres fé, não duvidares, farás o mesmo. E dirá esse monte, sai daqui, vai para lá. Mesma coisa. E aí ele está dizendo de novo. Só que agora, no versículo 22 de Marcos, ele diz assim, tenham fé em Deus. Lá em Mateus, nas outras traduções, sempre assim, tenham fé. Agora ele acrescenta Deus, é tipo assim, talvez você estivesse pensando até agora, e a tua fé não está fundamentada em Deus. Você está depositando sua fé na tua sabedoria, na tua capacidade, na tua força, em alguma coisa. Menos em Deus. Por que ele vai falar, tenham fé em Deus? Lá em Mateus ele diz, se tiverdes fé. E agora ele fala, tenham fé em Deus.
E às vezes nós depositamos nossa fé naquilo que não é para depositar fé. Orgulho, sabedoria humana, o curso que você fez. Onde você está depositando a sua fé? Então Jesus está dizendo, basta uma palavra tua, Jesus. Basta uma palavra, tenha fé em Deus. Não é a palavra do pastor Trajano, é a palavra de Jesus, está em vermelho em algumas Bíblias. Tenham fé em Deus. E a palavra para nós hoje, tenham fé em Deus. Aquilo que você está passando, tenha fé em Deus. Não duvide, não duvide. É a palavra de Jesus, não duvide. Não deixe pulgas se alojarem atrás da sua orelha. É isso que Jesus está dizendo. E ele está dizendo, então tenham fé em Deus. Não olhe para a circunstância, não olhe para a sua capacidade, não olhe para o seu sentimento. Perceba que o ensinamento de Jesus é mais do que maravilhar-se com um simples milagre. Tem hora que a gente fica querendo ver milagre. Eu quero ver milagre para fortalecer minha fé. Se a tua fé depender de ver milagre, você está correndo um sério risco. Porque o povo de Deus viu milagre muitas vezes e muitos se perderam. O povo, lembra que o povo saiu do Egito lá, viu o Mar Vermelho abrir, teve saudade da cebola, reclamou um monte, teve que... eu estou com fome, mas Deus estava dando um maná. Não era um pãozinho, sem fermento, sem nada, coisa horrorosa, mas era de Deus. E aí reclamou, quero carne. Ponto. A Bíblia diz que eles deu carne até sair pelas fuças. Não é assim? Saiu carne pela fuça. Imagina você comer tanto que sai codorniz pelo nariz. Porque está reclamando. Quer dizer, em quem você está depositando sua fé? Não basta só aquele pãozinho. Você não sabe, eu sei a tua vida. Deus está olhando para você. Eu lhes asseguro, Jesus diz, tenham fé em Deus. Não duvide. E quando estiver orando, creia que recebeste o que pediu. Jesus disse isso, não sou eu que tive uma revelação da palavra. Esse texto é muito simples, não é mesmo? E no versículo 23 ele diz, de novo, eu lhes asseguro, repete aquele primeiro momento, eu lhes asseguro, se alguém disser a este monte, levante-se, atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Não duvide. Jesus de novo está dizendo, não duvide. Ou seja, nós corremos o sério risco de sempre ter uma pulga atrás da orelha quando o assunto é poder de Deus. Porque demora para acontecer. Não duvide. Não duvide. Fala, teu irmão, não duvide. Será que não pedimos duvidando? E Jesus disse, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Repetiu de novo a lição. E agora nós vamos entrar então no quarto fundamento. Porque agora ele continua a história. Talvez ele percebendo os discípulos ali incomodados com aquilo. Olha, tenham fé, creio. Jesus, mas eu estou fazendo isso e não está acontecendo nada. Eu estou orando, eu estou crendo, estou duvidando, mas não acontece nada. Eu estou não sei o quê. Eu tenho feito, eu tenho me esforçado. Então agora arrume-se nas cadeiras, aperte-se os cintos, porque vem mais uma palavra de Jesus agora. E você vai ter que dizer, basta essa palavra, Jesus. Você vai ter que dizer isso agora. Porque Jesus diz assim, no versículo 25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Opa, basta uma palavra sua, Jesus. Se você tem alguma coisa contra alguém, meu irmão, corra, perdoe. Porque faz parte de viver o sobrenatural e uma oração poderosa. Tenham fé em Deus. Não duvide. Quando estiver orando, creia que recebeu. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Libere. Basta uma palavra sua, Jesus. Ora, se eu estou cantando, basta uma palavra sua, é sair daqui e procurar quem tem que procurar para perdoar. Libera perdão. Não é? Eu queria só ouvir assim, seca a figueira. Abre a porta de emprego. Cura a minha vida. Estou com uma doença aqui, Senhor. Cura, eu quero ouvir. Basta uma palavra tua, Senhor. Cura. Ele está dizendo, tá bom, eu vou curar. Mas eu vou te dar outras palavras. Tenham fé em Deus. Não duvide. Creia no que você pediu em oração, quando estiver orando. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Libere perdão. E ele diz,
Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Ei, a pulga cresceu aí? Está incomodado agora? Ora, a prática da oração não é uma coisa que deve entrar na categoria daquilo que eu posso ou não posso fazer, eu devo ou não devo fazer. Não, ela tem que ser feita. É isso que Jesus está dizendo, tem que acontecer. Tem que acontecer. Só que para que tudo isso aqui, esse pacote inteiro, passa por isso. Tenham fé em Deus, não duvide. Quando estiver orando, creia que recebeu. Se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe. Perdoe. Olha que interessante. Antes de um milagre, antes de Jesus ordenar uma palavra de morte para aquela situação contrária, aquela situação que está incomodando, aquela situação que não faz diferença no planeta, antes disso, ele orava, ele tinha fé em Deus, ele não duvidava de Deus e ele não tinha problema com perdão. Essa é a nossa escola. Isso é o que nós temos que fazer constantemente para poder enfrentar qualquer situação que venha não suprir as nossas necessidades. Eu estou pronto, eu estou orando, eu estou crendo, não estou duvidando. Eu creio que o Deus está ouvindo a minha oração, não é em vão. E eu não tenho problema de perdão com ninguém. Todos que eu tinha que perdoar, eu perdoei. Já liberei perdão, não tenho problema. Olha que maravilha. É uma palavra que você precisa tomar uma decisão. Você precisa tirar. Você crê nisso aqui tudo? Ou você fala assim, não é bem assim. Se você fala não é bem assim, tem uma pulga atrás da tua orelha. Esse pastor está inventando. Estou inventando não, está na Bíblia. É Jesus que diz, são palavras de Jesus. Basta uma palavra tua. Na presença de Deus, que Jesus está dizendo assim, não tem espaço para nhen. Fala assim para o teu irmão, não tem espaço para nhen. Tinha uma música que o pessoal tocou hoje de manhã. Dá para tocar hoje? Cadê o Marcelo? Dá? É que o pessoal não estava preparado, porque essa música pegou de surpresa todo mundo. Né? Mas o pastor Rap puder ajudar, alguém puder ajudar, vamos fazer aqui, né? Vai dar certo, no fim vai dar certo. Né? Vamos crer aqui. Né? Estamos pedindo em oração, estamos crendo, e vai dar certo. Mas quando eu ouvi essa música hoje de manhã, ela tem tudo a ver com isso que nós estamos falando. De desejar Deus, que Jesus está falando. De ser cheio pelo Espírito. De abrir os céus para o milagre, para o sobrenatural. Porque a gente pede muito sobrenatural, a gente quer ver muito do sobrenatural. Mas o que Jesus está ensinando é o seguinte, o sobrenatural vai acontecer e você é capaz disso. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. Só que tenham fé em Deus. Não duvide. Creia que vai receber. E perdoa. Conclusão. O primeiro passo para a gente viver esse sobrenatural de Deus começa com essa quarta condicional que ele apresentou no segundo momento. E nós temos que dizer, Senhor, esta palavra tua já basta. Eu vou liberar perdão. Eu vou perdoar. Basta essa palavra. Quando estiverem orando, se naquele momento que você está orando, ao teu coração subir algo assim, você precisa perdoar essa pessoa. Faça isso imediatamente. Assim como a figueira secou imediatamente. Imediatamente resolva perdoar. Você pode achar que está tudo certo, mas quando estiver orando, de repente o Espírito Santo fala, você precisa perdoar isso aqui. Você está preso nisso. Libera, creia nisso. Basta uma palavra de Jesus. Nós não fomos escolhidos, chamados por Deus para sair por aí secando figueiras ou removendo montes. Não. Nós somos chamados para abençoar. E aí sim, vidas que não estão frutificando, vidas que estão secas, nós vamos levar uma palavra de vida. Senhor, cura, traz, liberta, salva. Por quê? Porque nós estamos vivendo isso aqui. Nós estamos fazendo o que Jesus faz. Jesus não fazia nada impressionante que não fosse para ensinar e revelar as profundezas, as riquezas insondáveis de Deus. Nada. Tudo era para revelar o que Deus pode fazer. Por que nós vamos duvidar de tudo aquilo que nós vimos, ouvemos, lemos na Bíblia? Qual é o segundo passo então? O primeiro passo é perdoar. Qual é o segundo passo? O segundo passo é viver os outros fundamentos. Não duvidar. Não
duvide do que Deus pode fazer. Você crê que se você orar para essas pilastras aqui, essas colunas, saírem daqui, sumirem, serem removidas, e toda essa parte de cima ficar suspensa no ar, você crê que isso pode acontecer? Você tem que crer. Você não pode duvidar que Deus possa fazer isso. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer, que nós vamos ordenar, suma pilastras e vai sumir. Mas não pode haver dúvida no teu coração de que Ele pode sumir com essas pilastras e toda essa galeria ficar aqui suspensa no ar, seguras por suas mãos. Não podemos duvidar disso. É isso que Jesus está dizendo. Eu tenho que crer que se eu falar para o monte sair, ele vai sair. Não duvide do que Deus pode fazer. Peça em oração. Quer dizer, não existe outro caminho a não ser a oração. Não existe. Podemos lutar, podemos resistir, podemos esbravejar, mas se você quer viver essa intimidade, é na oração. Essa igreja tem oferecido um novo espaço para você. Creia, tenha fé em Deus. Somente Deus pode lhe dar o que você mais necessita. Foi Ele que criou a todos nós. Nós não podemos subestimar essas palavras. Nós não podemos deixar isso passar em branco. Basta uma palavra sua, nós cantamos. Sabe, o apóstolo Pedro, ele escreve numa de suas cartas algo muito interessante que serve para nós. Ele tinha convicção desses ensinamentos de Jesus. E ele diz assim, 1 Pedro 4,7: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. Vamos dedicar um pouquinho mais à oração. Pedro está dizendo. E quando eu leio isso aqui, eu tenho que ficar incomodado. Porque Jesus disse, quando estiver orando, tenha fé em Deus. Não duvide. Creia. Ora, essa é a hora, essa é a palavra para agora. O fim está próximo, dedique-se. Nós não sabemos o que vai acontecer, não sabemos quais são as circunstâncias, não sabemos como serão supridas as nossas necessidades daqui para frente. Se haverá perseguição, não haverá, o mundo está aí cada vez mais feio, não é? Você está vendo as notícias, tem gente atropelando com caminhão, tem gente atropelando com aviãozinho de isopor, tem gente fazendo de tudo para matar a vida. Tudo. Tudo. Ah, não pode entrar, eu pego um caminhão e saio atropelando. Ah, não pode mais, eu vou achar um jeito. Pessoas vão morrer. E a cada dia nós ouvimos 80, 90, 70, dia a dia. Nós ouvimos que menos 70 existem na face da terra. O que nós ouvimos. Mas nós precisamos ouvir essas palavras. Basta uma palavra. Fim de todas as coisas está próximo. Sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. E quando estiveres orando, não duvide, peça em oração, creia, tenha fé em Deus. E quando estiver orando, libera perdão. Se tiver alguma coisa com alguém, perdoe. E os céus vão se abrir. E é o que nós vamos cantar agora. E conforme nós cantamos, você vai ter que tirar as pulgas da orelha. Fala, sai pulga. Eu creio. Eu creio. Vamos cantar?